Folha de São Paulo, que vai começar com a gente o segundo bloco, que é o Furo. Cadê a Mônica? Oi, Mônica. Boa E noite, aí, querida. Obrigado por falar com a gente. conseguiram já uma conclusão? Vamos dar uma de Caetano Veloso. Nenhuma. Bolsonaro está perdendo o terceiro turno, mas pode ser que não. Pode ser que não. Tudo depende Olha do que só. ele quer, né, Mônica, quando a Kennedy? gente Fala, Zé. Quando a gente criou essa sessão aqui no quadro, chamada O Furo, juro por Deus que eu estava pensando em duas pessoas que iam salvar a sessão. Era o Kennedy e você. Então, você trata de trazer um furo aí agora para a gente poder honrar o nome do quadro, pelo amor de Deus, hein, mano? Na nossa Não, primeira mas a gente reunião, já- falamos que temos que trazer a Mônica Bergamo. Eu só posso dar furo via Folha de São Paulo e aí os parceiros... Não, mas você já aqui deu. estouram. Pode ser furo que você deu há meia hora, 2 horas, 5 horas atrás, tá valendo. Não, eu acho que as coisas foram se desenrolando. Um que deu muito barulho hoje, muito, né? Quer dizer, é muito difícil a gente falar deu barulho quando a gente tem um presidente da República em silêncio. E o silêncio dele faz o barulho que faz no país, né? Ou seja, para estradas, para aeroportos e causa um caos. Ou tenta causar um caos. Mas uma das matérias que a gente deu hoje, que foi a decisão do MTST, né? O movimento do sem teto coordenado pelo Guilherme Boulos, de ir até as estradas para tirar as barricadas, para liberar as estradas. É claro que isso só poderia terminar em uma enorme confusão. Então teve uma reação tremenda. Aí eu recebi telefonemas, Toledo e Kennedy, de pessoas muito, muito importantes da esquerda brasileira perguntando se o meu Twitter estava hackeado porque eu tinha dado essa notícia, porque não estavam acreditando muito que o MTST faria isso, né? O E aí MST, houve o movimento sem terra, enfim, uma pressão grande. Não, do sem o teto, do sem MST teto. reagiu, né? O movimento sem MTST, terra criticou MTST, o movimento dos Movimento trabalhadores dos sem terra. Trabalhadores O Sem João Terra. Paulo Rodrigues do MST pensou, Exato. não façam isso, não vão para lá. Acho que se inspiraram um pouco naquela coisa da galocura, a torcida lá em BH, que foi liberar um bloqueio, mas isso aí não é papel de movimento social, ia cair numa armadilha, né, Mônica? Bem, o MST também me mandou essa posição deles depois que a gente divulgou que o MTST estava querendo fazer isso, porque todo mundo achou que era o MST, né? O MST é mais famoso, vamos dizer assim, que o MTST, e já teve bloqueio de estrada, eles já fizeram também numa outra dimensão. Existe uma diferença muito grande do que aconteceu em outros momentos da história, quando movimentos sociais queimaram pneus em algum local. Em primeiro lugar, não tinha incentivo do presidente da República, nem por silêncio, né? Segundo lugar, não tinha conivência da polícia, né? Não tinha suspeita de complacência da Ao polícia. contrário, né? Então é uma polícia situação totalmente massacrou diferente. o sem terra Ao lá em contrário, né? tomavam no muita Pará, né? pancada, né? Exato, ou tiro, né? E, Agora, ao foi fim e ao realmente cabo, muito eu acho que teve interessante uma essa outra... nota. Não, eu só estava comentando, Mônica, que foi muito curiosa, porque a reação realmente foi estrondosa, né? Porque todo mundo falou, tão loucos, isso daí é justamente o que eles querem, né? Vamos cair numa armadilha, a polícia vai ter uma desculpa para agir contra ele, enfim. Podia escalar muitas vezes essa história, né? E teve até, eu soube até que foi discutido no âmbito da campanha do governo de transição ali do Lula, foi um tema de discussão isso daí. Lógico, foi Outra dali que eu notícia recebi importante, telefonemas Mônica, também. também foi a recusa dos ministros do Supremo se encontrar com o Bolsonaro antes do pronunciamento, né? E o Bolsonaro depois teve que ir aos ministros, não é isso, Mônica? Eu acho que daí a gente vai entrar numa outra questão, que é a seguinte: o que o Bolsonaro quer com esse terceiro turno, Kennedy? Ele quer ganhar a eleição? Bom, primeiro, pode ser até que ele queira dar um golpe, pode ser que tenha militar golpista, general golpista, mas eles sabem muito bem que você hoje não sustenta um golpe. Na Bolívia, eles não conseguiram dar o golpe, conseguiram se manter no poder alguns meses, mas não conseguiram, até com apoio internacional, mas você viu que isso foi revertido. Imagine no Brasil, que você já teve mais de 80, né, governantes internacionais, lideranças internacionais telefonando para o Lula, Putin felicitando, Zelensky felicitando, de Biden a Maduro, conversou com meio mundo. Quer dizer, você tem
várias lideranças, inclusive bolsonaristas, falando sobre a necessidade de reconhecer a vitória. Então, é possível fazer um golpe aqui. Porém, o que é o Bolsonaro? Né? Agora eu estou roubando um pouco, pegando emprestado um pouco uma análise do Bruno Bogossian, meu colega da Folha, que acaba de publicar. Bolsonaro quer manter esse golpismo vivo para negociar uma anistia, né? Para negociar proteção. Então, enquanto. Este é o tal do terceiro turno. Ele sabe que ele não tem como se manter no poder. Né? Ele não vai conseguir se manter no poder. Mas ele estica a corda, né? Num tal grau que pode gerar algum tipo de diálogo ali no Supremo. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eu apurei é que o coronel lá, que é o secretário do Bolsonaro, telefonou para vários deles e já telefonava com o seguinte argumento, Kennedy: o Cássio Nunes e o André Mendonça já toparam vir, então gostaríamos de convidá-los também para esse diálogo. Bom, e aí alguns ministros chegaram a pensar, porque existia aquele pensamento, né, Kennedy, que não é uma crise jurídica, nem é uma crise policial, é uma crise política. Então, a crise política você dialoga conversando. E alguns chegaram a pensar, bom, então vamos, será que vamos nos encontrar? Se consultaram, até que bateu uma luz lá, algumas pessoas começaram a falar, olha, isso é um desastre, porque, na verdade, eles são juízes. Então, que versão vai sair desse encontro? O que ele vai pedir nesse encontro? Que condições ele vai colocar para tirar caminhoneiro da estrada? Né? E ele coloca condições para juízes e os juízes têm como atendê-lo. Então era algo completamente esdrúxulo e os ministros se falaram novamente e decidiram não ir ao encontro dele antes que ele aceitasse e se pronunciasse sobre a vitória do Lula. De uma maneira super torta, para não desmobilizar uma parte dos seus seguidores, né? Ele reconheceu a derrota. Ele falou: agradeço 58 milhões de votos que eu tive. Ou seja, ele não falou que teve mais e foi roubado, e colocou o Ciro Nogueira para encaminhar a transição. Portanto, ele reconheceu de forma a não desmobilizar a militância dele, mas reconheceu. Então, aí o Supremo abre um diálogo, mas assim, já sem essa faca no pescoço, né? O Supremo já deixa muito claro. Mas você acha, Mônica, que tem chance dele conseguir alguma coisa dos ministros do Supremo? Como que o Supremo poderia garantir isso, né? Eu não vejo muito como. Quem entrega essa mercadoria? Ele vai perder o foro, ele perde o foro. E a partir desse momento ele fica à disposição, vamos dizer assim, da justiça comum. Os ministros podem o quê? Vão prometer para ele, a gente suspende liminarmente qualquer decisão de algum juiz? Não sei como fazer. Ninguém entrega essa mercadoria, não. Nesse contexto que nós estamos, né? Nesse contexto que nós estamos, eu acredito que o Supremo não tem como fazer essa promessa. Vamos acompanhar qual vai ser o diálogo que eles vão conversar. Mas assim, você vê que não tem um diálogo só um com ele, um ou outro. Não, são todos juntos. Como é que vai fazer essa promessa? Ah, sim, prometemos que você não será preso. Né? Eu acho que é muito... Um acordo a 12 não é exatamente um acordo secreto. É difícil. Não tem como entregar essa mercadoria e o Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Senão a gente abre um precedente de uso para a presidência para cometer crime. Nós temos um criminoso da presidência da República. É isso que o Bolsonaro é. Ele cometeu crimes ao longo da pandemia, crimes de responsabilidade e crimes comuns. Aí ele sai do poder, tem que responder na primeira instância lá, vai fazer um acordão com o Supremo, com tudo, para beneficiar o Bolsonaro. Eu acho que ninguém entrega essa mercadoria e ele vai ter que responder pelos crimes que ele cometeu. Eu só fico imaginando o Bolsonaro difícil. Olhando para a Bolívia e vendo o que aconteceu. Só fico imaginando o Bolsonaro, Mônica, olhando para a Bolívia e ver o que aconteceu com a presidente boliviana que deu o golpe e acabou presa logo depois. Né? Por um acaso, Toledo, por um acaso, eu vou até mostrar aqui se der tempo. Ontem eu... Ai, meu Deus, tem um amigo comum meu e do Toledo aqui ligando sem parar, mas eu não posso atender. Você já imagina quem é, né, Toledo? Começa com B, termina com S. Olha só. Isso. A foto da boliviana. Uhum. Essa é a presidente. Lê pra gente que não vai dar para ler na telinha. Essa... peraí. Vai.
É a Jeanine Agnès. Esta é a presidente da Bolívia. Não dá, lê pra gente. Essa é a presidente da Bolívia, condenada a 10 anos de prisão por conspiração, sedição e terrorismo. E tem a foto dela presa, né? Então, a Bolívia reverteu um golpe que tinha apoio da OEA, né? Um golpe, enfim, de um país que é importante, é nosso vizinho, é querido, né? Tem um povo maravilhoso, como é o povo boliviano, mas não tem a importância estratégica do Brasil, né? E como é que vai dar um golpe aqui com o Biden falando que vai criar uma comissão com o Lula, com a Rússia felicitando, com a China felicitando, com todo mundo já assumindo que ele é o novo presidente do Brasil, o Lula, né? Com, enfim, um amplo apoio, é difícil, eles não têm como dar um golpe aqui que dure. Né? Eles podem fazer um caos, botar o exército na rua, os caminhões ficam lá, a polícia não tira os caminhões, vamos pensar numa situação limite, mas quanto tempo isso pode durar? Não se sustenta. Exatamente. E ele sem contar, né, Mônica, que o deu até a Michelle, né, como seguir do Instagram. Até a Jovem Pan também, né? Tem, duas perdas significativas. Eu não consegui entender, deu um corte. Eu estava brincando, Mônica, que o Bolsonaro, além do mundo que ele perdeu, todo o apoio institucional, ele perdeu a Michelle como seguir no Instagram e a Jovem Pan, né? Exatamente, a Jovem Pan que ainda precisa ser melhor explicado o que está acontecendo ali, né? Aparentemente, os seus comentaristas passaram anos falando até contra a vacina, né? Tinha comentarista importante ali que falava contra a vacina o dia inteiro, né? Pegava casos dramáticos de reações adversas e colocava como se fossem milhares de problemas com as vacinas, assim. Me parece uma clara tentativa e ficaram de lá anos e anos, né? Estão se reposicionando. Ô, Mônica, aproveitar que você está aqui e olhar um pouco para frente, a partir de quinta-feira começa a transição. Lá a Gleisi vai formalizar o nome do Alckmin e eles estão muito preocupados com questões orçamentárias. Tem todo mundo. Lula, hoje, numa reunião, falou: vamos segurar um pouco a discussão sobre ministros. Ele quer dar uma descansada aí por uns dias. Mas eu queria ter uma avaliação sua aí do que você acha que pode vir aí pela frente nessa transição, ou seja, a nomeação do Alckmin, o que ela sinaliza politicamente é o Lula cumprindo o papel de dar destaque a ele. Se a gente pegar o exemplo histórico que a gente pode comparar de uma transição para governo Lula, ele nomeou o Palocci virou ministro da Fazenda. Não quer dizer que o Alckmin será ministro da Fazenda, até porque ministro, você não pode demitir, é algo complicado, ainda mais numa área tão delicada. Mas o Lula teve, por exemplo, o Zé Alencar durante um tempo lá na defesa. Eu queria que você, com a sua experiência aí, com os bastidores que você tem, analisasse a importância da escolha do Alckmin para ser o coordenador da equipe de transição do Lula. Eu acredito que ele vai dar um papel importante para o Alckmin, né? Agora, é que você falou, né? O Ministério da Defesa é diferente do Ministério da Economia, né? Quer dizer, como é que você demitiria um vice-presidente? Seria quase um rompimento, né? Diferente de você deslocar para outros lugares. Eu apostaria que o Lula vai dar um papel para o Alckmin importante, pode ser até no ministério. Ministério turbinado, mas um ministério que não precisasse, que não tivesse esse simbolismo, né? Que não fosse esse coração do governo, que quando você precisa fazer mudanças, você não pode ter grande divergência. E Kennedy, você conhece o PT melhor que eu, você cobre muito bem, e há muitos anos, o partido, e você também deve ter a mesma informação, quer dizer que o Lula... A gente fala, não falou nome para ninguém, não vamos ser ingênuos, ele já deve ter falado com algumas pessoas sobre nomes, isso não chegou a nós, as nossas fontes não ouviram nomes ou então não querem nos contar. Mas claro que já estão sendo discutidos nomes, mas mais do que isso, eu acho que é o perfil que ele tem sinalizado, né? Ele diz que é um perfil político e uma pessoa muito ligada a ele, que entenda e siga o que ele pretende, o que ele enfim, tem na cabeça dele sem grandes problemas, sem grandes divergências. Ou seja, ele não quer terceirizar como o Bolsonaro terceirizou para o Paulo Guedes, né? Muitas vezes o Bolsonaro teve divergências com o Paulo Guedes. O Bolsonaro mal conhecia o Paulo Guedes quando nomeou o Paulo Guedes, nomeou para poder acalmar o mercado. O Lula acha que não precisa fazer isso, não quer fazer isso, e o que eu já apurei é que ele pretende levar um nome muito ligado a ele. E eu tenho conversado com outras pessoas, sabe, que a gente tem uma coisa engraçada acontecendo. Pessoas que apoiaram muito Lula,
e que não são do PT e apoiaram demais porque viam no Bolsonaro uma ameaça à democracia e a mais ainda, a mais coisas do que somente a democracia, a nossa própria humanidade, a nossa própria identidade como país, né? Então, apoiaram o Lula. E já me falaram, não, eu vou ter uma conversa com o Lula, porque tem que ampliar mais, tem que fazer isso, tem que deixar essas pautas, tem que deixar de dar relevância para essas pautas assim tão progressistas, que depois acabam cobrando um preço muito alto e tal. E eu falei para essa pessoa, o Lula não ganhou sozinho, né? O Lula ganhou, só o Lula talvez poderia ganhar do Bolsonaro, mas o Lula sozinho não ganharia do Bolsonaro. No entanto, o Lula não vai deixar de ser petista, né, o Kennedy? O Lula não vai deixar, nem o PT vai deixar de ter a maior bancada de apoio ao Lula, são 80 deputados. Então, assim, não é que o Lula vai deixar tudo, explodir tudo, esquecer tudo que defendeu a sua vida inteira e ir totalmente para o outro lado. Eu acho que ele, mas eu acho que ao mesmo tempo ele vai ser obrigado a fazer um governo talvez muito mais moderado e muito mais centrista do que também Eu o concordo com você partido e que tem outros sim essa apoiadores desejam. pegada, Ele vai ser mas obrigado, a sociedade foi para a direita, o Congresso é de direita, a composição é muito mais delicada, né? Hoje do que foi em 2002. com você. Ele tem que fazer ele vai fazer um governo mais moderado, mais de frente ampla, ele sinalizou, mas ele fez compromisso, vai criar ministério dos povos originários, ou seja, para endereçar a questão indígena. Ele está muito preocupado com o desmatamento da Amazônia, tem compromissos dele com o movimento negro, o movimento das mulheres, minorias. Eu acho que ele não vai esquecer mas disso, a pessoa não. não se referia Ele a sabe isso, que é o né? último Porque governo dele, Mônica. Ele o já meio falou que será o ambiente último não precisa ser governo de dele. esquerda para defender, né? Exatamente, né? Então acho que ele vai tentar combinar as duas coisas. E hoje ele pediu para o pessoal, ó, para um pouco de falar de ministro aí, segura a discussão. E até teve uma informação legal que você deu, que é a possibilidade da Dilma ir para um cargo no exterior, que faz muito sentido, uma forma de resgatá-la, né? O PT teve essa preocupação ao longo da campanha, e lá na Paulista foi muito bacana, ele apoiando a Dilma. E a Dilma estava super leve quando ela chegou no Intercontinental, sorrindo, parece outra pessoa em relação a presidente tão sisuda que ela foi naquela época, né? Tá muito dentro, e eles se reaproximaram muito nos últimos tempos, né? Ah, sim, mas eu acho que também, quer dizer, não faria muito sentido ele trazer a Dilma de volta, não tem sentido, assim, sob nenhum aspecto. Trazer para o governo. Ele mesmo já tinha falado, embora a gente não tenha nem reparado muito, porque o que se reparou na época que ele fez o comício no Anhangabaú é que ele trouxe ela para o lado dele naquele comício, e naquele momento, né, aquele dia, as coisas estavam muito nebulosas ainda. Será que vai dar para o Lula ganhar mesmo? A máquina do governo é fortíssima. E aí muitas pessoas falavam, poxa, não precisa trazer a Dilma tem um desgaste de imagem muito grande. Justo ou não, é fato, né? Então, para que ele foi trazer a Dilma? E aí só se falava, o Dilma vai voltar, a Dilma vai influir, a Dilma está com ele. E ele deu aqui ali declarações falando, não, a Dilma nem cabe no papel de ministra, porque ela não vai ser subordinada, sendo que ela já foi presidente, né? Agora, também aí me perguntaram hoje até, mas ele também ia ser ministro da Dilma. Bom, mas o contexto era totalmente diferente. Ele ia praticamente tomar o lugar da Dilma naquele momento como presidente. Ele ia praticamente ser o presidente de fato quando ele foi chamado para ser ministro. Ali foi uma medida de dela. desespero, né? Ele está começando um novo governo, era uma medida de desespero para tentar evitar o impeachment. Agora ele está empoderado para começar um novo governo. Faz sentido a Gleisi ir para a Casa Civil, por exemplo, e ter funções de gerenciamento de governo, muita confiança dele. Mas a Dilma voltar para o governo não vai acontecer, não. Você está certíssima, Mônica. Ô Zé, vamos agradecer a participação da Mônica. Precisa Mônica, sintetizar esse bloco. Ver vocês falando aí, que eu quero ver vocês sintetizarem numa frase só tudo que vocês são. Oi? Mônica Bergamo é foda. Essa é jornalista muito boa. Acho que vai dar bastante chamada no UOL. Com PH. Gente, obrigada, viu? Pelo convite. Obrigado a você, Mônica. Foi um prazer. Volte sempre. Obrigada, valeu, gente. Mônica. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigado. Sempre te acompanhando aí. Valeu. Dois. Parabéns. Vamos que vamos. O Zé vai ter que agora sintetizar o que você falou. Essa tarefa é mais do Zé agora. Ele que se vire um pouco lá. Com certeza. Ô Zé,